Amém. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui, né? E só homens, né? É um culto diferente. Para mim é quase que comum, né? Na prisão masculina é só homens, né? Mas a diferença é grande porque nós temos um sorriso no rosto, né? Uma alegria no espírito pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. E nas prisões a gente pega muitas pessoas com a face fechada, né? Irada, carregado de traumas, de amargura, alguns estão carregados de depressão, mas eu também não fico muito apegado com as faces, né? Nós temos que pregar só o Evangelho e Cristo faz a obra pelo poder dele. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com o povo de Deus e assim servindo juntamente com os irmãos. E sempre lembrando, Jesus disse, onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então eu quero ser breve nessa noite, porque logo que eu cheguei eu vi a churrasqueira já acesa, né? Então eu não quero tirar o pé da janta de vocês, né? E do meu também, mas vamos pregar a palavra de Deus. Deus é bom demais. Bom, o título é muito precioso, né? O homem cristão e a santificação. E estou olhando aqui para homens em formação, né? Vários jovens. O meu filho é um adolescente. Nós temos aí vários adolescentes, né? Já jovens maduros, jovens homens, né? E jovens casados e aqueles como eu que já estão na meia idade, né? 46 anos já é um chuchu meio enrugado, né? Não está muito bom não, mas nós temos força ainda para servir a Deus e glorificamos a Deus por isso. Irmãos, nós estamos agora frequentando aqui em Franca, né? Eu quero avisar os irmãos da igreja do pastor Paulo, né? Nós passamos algumas situações na nossa antiga igreja, a qual o pastor Paulo já sabe bem, né? Nós não tomamos decisões pessoais ou decisões bíblicas, para glorificar a Deus. Nosso desejo realmente é que Deus seja sempre glorificado em tudo. Mas queremos ser uma bênção aqui para os irmãos, então queremos ser uma ajuda de alguma forma, tenho orado a Deus por isso, para que eu e minha família possamos glorificar a Deus juntamente com os irmãos, amém? Nós precisamos segurar as cordas, amém? Não podemos pular uma geração, se pular a geração é perigoso que não tenha mais volta, né? E eu lembro nossas igrejas, quantos irmãos, eu inclusive minha família, nós saímos da convenção porque houve algumas mudanças que nós não gostamos. E nós fomos para a Batista Independente porque era a igreja mais alinhada com a palavra de Deus. E infelizmente nossa região, triste notícia, algumas igrejas nossas estão perdendo esse rumo bíblico. E nós não podemos perder, amém, irmãos? E está na mão dos homens, não é das mulheres, amém, irmãos? Deus não chamou mulher para liderar a nossa igreja, família, o que for. Deus chamou realmente o homem. É claro que o mundo mudou, né? Mas o mundo tem pagado os seus preços também pelas mudanças. Pensa nisso, né? A mudança traz realmente consequências. Mas vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo 10. Estava no folder de convite. Efésios 5, versículo 10, né? Então, o versículo da palavra de Deus, aqueles que podem colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 10. Diz assim o Senhor Deus: aprovando o que é agradável ao Senhor. Vamos falar todos uma voz? Efésios capítulo 5, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, nós glorificamos o nome do Senhor por esse dia, porque o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é um Deus que responde orações, como nós, alguns momentos atrás, clamamos a Tua face por muitos pedidos, ó Pai, por agradecimentos, por necessidades de cada um, ó Pai, de outros irmãos e irmãs, ó Pai. Por favor, responda pelo Teu poder, como o Senhor falou para Jeremias, ó Pai, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor sabe todas as coisas, então confiamos no Senhor, ó Pai, cada pedido, cada necessidade colocada diante da Tua presença, ó Pai. Eu peço também por esse momento a Tua palavra, ó Pai, que ela é tão bendita, mas eu preciso do Senhor para poder proclamá-la, ó Pai. Por favor, enche-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor, ó Pai. E abençoa essa palavra em cada coração, ajuda cada vida que venha de conta a cada necessidade, ó Pai, porque só o Senhor sabe como está cada vida nessa noite. Abençoa o Teu povo. É isso que eu peço, em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Deus. Poder sentar, irmãos. Então, o homem cristão e a santificação. Então, o homem cristão, ele é santificado por Cristo para o céu.
ele foi tornado justo pelo sangue de Cristo, e o seu nome já está escrito no livro da vida, e é certeza que ele irá para o céu, mais dia ou menos dias, né? Ou pela volta de Cristo, ou pelo fim da vida nesse mundo. Mas nós temos ainda a carne, né? Então o homem cristão, a santificação é um tema que já tem que estar andando de mãos dadas desde a conversão. Mas Deus, mais do que nunca, deixou bem escrito em sua palavra sobre a necessidade de consagrar-nos nossas vidas dia após dia ao serviço fiel ao nosso Deus. Então Jesus era santo, mas a Bíblia fala que logo de madrugada ele estava buscando o Pai pela direção em tudo em sua vida. Eu creio que é o melhor horário, amém, irmãos? Eu sei que não é o horário mais fácil, mas é o melhor horário, onde se começa tudo. Então Jesus era um bom exemplo disso. Porque estamos ainda na carne, a batalha é grande. Precisamos estar perto de Cristo, para que possamos vencer juntamente com Ele na sua vontade. Amém, irmãos? Deus tem uma vontade perfeita para cada um de nós. Alguns já estão vivendo plenamente essa vontade, outros estão em busca, né, da vontade futura para suas vidas, sua família, mas Deus realmente tem uma vontade perfeita para cada um. E é nessa passagem de Efésios nós vemos, né, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então Deus, ele fica muito feliz quando um homem, né, se levanta e o seu desejo é fazer a vontade de Deus dia após dia. E isso é o que chama a atenção de Deus. Olha, poucas coisas chamam a atenção de Deus, mas a Bíblia fala que ele não tem maior prazer do que ver que seus filhos andam na verdade. A verdade é a palavra de Deus, é a sua vontade, é o maior prazer de Deus. Agora, esse verbo, né, aprovando, no grego, significa testar realmente, comprovar, trabalhar em cima disso, para que se possa receber alguma recompensa realmente, aprovando o que é agradável ao Senhor. E Deus, quando está feliz com o seu povo, com o indivíduo crente, salvo por Cristo, geralmente Deus abençoa. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui já foram abençoados por Deus? Amém. Olha, eu lembro lá em Ribeirão, um dia eu precisava de uma vaga e só tinha um lugar, é lá na prefeitura, né? No Palácio Rio Branco. Era o único lugar que podia estacionar sem pagar, porque eu estava sem dinheiro e tinha um dinheiro para pagar a conta e o horário do banco estava acabando. Eu fui de casa, uns 8 quilômetros até no centro, falei, Senhor, me dá uma vaga naquele lugar. E eu sabia que todo mundo queria aquela vaga, né? Senhor, me dá a vaga. E eu chego, fecho o sinal, e aí eu olho a distância, só faltava, passando o sinal, já era o quarteirão do Palácio Rio Branco. E eu vi todas as vagas fechadas. E eu falei até em voz alta, infelizmente, dessa vez não deu. Aí quando eu falei, não deu, aí um carro fez assim com a sua seta. Abriu o sinal, ele saiu e eu consegui a vaga. Eu falei, se eu tivesse segurado a língua só um pouquinho, né? Mas Deus em misericórdia me deu a vaga. Irmão, são pequenas coisas, mas Deus trabalha com as pequenas coisas também, amém? E olhando para o grande universo, aí vocês somos uma pequena coisa, né? É criado a imagem de Deus, nós somos muito pequenos. A ciência fala que o mundo hoje é como se fosse um grão de areia no universo. Então pensa cada um de nós esse grão de areia, né? Em face do universo. Mas Deus cuida de nós, Deus ama a gente, Deus tem o seu poder, a sua graça sobre nós. Agora, aprovando vem do verbo realmente aprovar, o mesmo que confirmando, né? Concordando, e está no gerúndio simples, que indica uma ação que ainda está em andamento. Então todos os dias temos que estar aprovando ou concordando com aquilo que é agradável ao Senhor. Deus não muda e sempre será fiel, mas nós precisamos continuamente estar aprovando ou concordando com aquilo que é agradável a Deus, pois senão podemos cair em uma área não segura. Essa área pode começar com uma correção. O pai corrige ao filho que ama. Eu já fui corrigido várias vezes, né? E cada um de nós que é um crente, se é salvo, a Bíblia fala que essa correção vem com certeza. Agora também pode crescer isso, o sofrimento na carne. É possível começar uma vida que é desagradável a Deus e que aprova aquilo que não é a vontade do Senhor. E isso é muito fácil. É mais fácil desagradar a Deus do que agradar a Deus. Olha, irmãos, e falamos como homens, né? Se você é chefe do lar,
ou se já está aprendendo isso, um dia você vai ter que sustentar a sua casa. E tem alguma vez que Deus segura um pouco o recurso, né? Para provar se a gente vai colocar ele em primeiro lugar em nossas vidas. O irmão falou sobre o dízimo lá, né? E eu pensei, é muito forte, porque o dinheiro, ele pode ser um senhor, e esse senhor pode ser destrutivo às nossas vidas. Então segurou o dízimo, aí parece que está salvando, né, a casa, né, o sustento, mas lá no céu está fechando a porta das bênçãos. E o negócio começa a ficar feio. E fica feio mesmo, irmãos, porque Deus, ele é bom. E se ele prova, ele não prova à toa, ele quer fazer algo maior e melhor para a sua honra e glória. Devemos confiar, amém, irmãos? Está faltando isso. Homens que confiem em Deus, que Deus vai suprir, que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer a sua parte, a parte dele é poderosa. Agora, para andarmos aprovando aquilo que é agradável a Deus, é necessário batalhar pela fé, realmente submetidos ao Espírito Santo, e assim praticando o que aprendemos da palavra, que nos mostra o que agrada a nosso Deus. E essa foi a atitude do apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, todos os dias, quando tomamos a posição de agradar a Deus, geralmente acontece que alguém não vai ficar muito feliz com a sua posição, ainda mais se for uma pessoa descrente. Infelizmente, com alguns crentes não acontece isso, tem uma posição e o crente também não está gostando, mas precisamos agradar o nosso Deus. O apóstolo Paulo disse: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, agradar aos homens é perder essa posição honrada, um privilégio de parar de ser servo de Cristo. E se o homem não está servindo a Cristo, está servindo a quem? Infelizmente, o inimigo de nossas almas. É o prazer do diabo quando o crente não obedece a Deus, porque ele sabe que ele vai poder mexer com aquela vida de muitas formas, mas Deus é misericordioso, amém, irmãos? Ele ajuda os seus homens, ajuda cada um a buscar a sua face novamente. Eu não posso dizer que a vida de agradar a Deus é uma vida fácil, mas eu posso dizer que é possível por Deus e extremamente recompensador para este mundo e na eternidade. Eu falei com o pastor Paulo, eu estava voltando no ano passado para trabalhar nas prisões, chegou nossa credencial, primeiro dia que fui na prisão, parei meu carro para fazer a revista, aí veio uma agente feminina e falou: ai, graças a Deus, que Deus enviou você, eu estou passando por isso, você não pode me visitar? Eu falei: vou chamar o pastor e nós vamos lá. Ela falou, no dia da visita, ela falou: pastor, tem muitas igrejas que vão lá, mas o Aguinaldo é diferente. Isso é bom, amém, irmãos? Muitas igrejas. Lembre-se disso. Deus quer nos usar no momento certo, com pessoas específicas. E o homem de Deus tem que estar agradando ao Senhor para que possa acontecer isso. Agora, Deus nos mostra também o quão é bênção servir a Deus. Em Hebreus 10:35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Deus tem galardão. Deus tem bênçãos para aquele que agrada ao Senhor. Agora, Satanás, ele sabe disso. E sua obra constante, sem trégua, é tentar nos tirar desse caminho, pois não quer que gozemos das recompensas de Deus, nem para este mundo, nem os galardões na eternidade. E como estamos no encontro de homens, Satanás também quer destruir sua família ou sua futura família, como nos mostra em Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Líder do lar, como eu e você, cada um que tem a sua família, o alvo de Satanás somos nós, todos os dias, porque se ele puder, de alguma forma, dar uma rasteira no chefe do lar, e ele vai derrubar, e ele vai se assonear daquele homem, mentalmente, espiritualmente, o que for, ele vai segurar, e depois você amarrado, só vai poder olhar ele indo para o lado da sua família, como um lobo feroz, o olho brilhando de ódio, os seus dentes cerrados, rosnando,
e você não vai poder fazer nada vendo a sua família sendo destruída. Pense nisso, irmãos. Eu sei na pele, aconteceu com a minha família. Meus pais, infelizmente, chegou até o divórcio. Foi triste. Meu pai hoje está no hospital, uma fazenda, um hospital de pessoas que têm problemas mentais. Ele não pode mais viver uma vida individual, sozinho, porque um dia ele deixou Satanás se assenhorear dele e, pelo milagre de Deus, não foi toda a família, né? E eu ainda acabei se levantando para servir a Deus e glorificar o nome dele. Então alguns falam, você tem muita posição radical, mas eu vi lá no passado o que uma pequena pedrinha pode levar a um grande tombo. Amém, irmãos? Pense nisso, é uma realidade. Infelizmente acontece com alguns, mas aqueles que buscam a Deus serão sempre preservados pelo poder de Cristo. Amém, amados? Lembra, Deus é fiel. Então eu posso dizer que nós somos alvo principal de Satanás para nos subjugar, mas Deus também tem nós como alvo para glorificar o nome dele, e que Deus nos livre desse destruidor. Amém, amados? A oração, a Bíblia, é a forma de escaparmos dessa situação do ataque de Satanás. Com muita tristeza eu digo isso nessa noite. Hoje nós temos um ex-pastor e um irmão de nossas igrejas pagando longa pena nas prisões. O ex-pastor tem 12 anos de condenação para cumprir, que começou agora em maio, perto do Dia das Mães. 12 anos. E aquele homem, eu ouvi ele pregando e ensinando sobre Apocalipse, e ele ensinou maravilhosamente bem, foi muito bom. Mas hoje é uma pessoa encarcerada por crimes ligados à imoralidade. Você pode cair em qualquer prisão do mundo, mas não cai numa prisão de crimes sexuais. É a pior prisão que existe na face da terra. E esses dois irmãos hoje estão lá nesse momento, e só Deus sabe o que estão passando. Eu tenho orado pelos dois. Um que eu consegui ver, né, alguns anos atrás, na hora que a gente foi visitar ele estava chorando. E isso não saiu da minha lembrança até hoje. Mas pouco tempo ele estava na igreja. Pense nisso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a nossa carne. A queda pode ser feia, pode ser destrutiva. E nós estamos vivendo a realidade disso. Mas lembre-se, eu estou falando isso porque existe uma obra que nós podemos fazer que agrada o nosso Deus e que nos ajuda a vencer todas essas mazelas que o pecado traz. Agora, como viver aprovando o que é agradável ao Senhor? Vamos ver alguns pontos da Bíblia, como Deus ensina a viver aprovando o que é agradável a Ele. Em primeiro lugar, devemos conhecer a Deus. Olha comigo em Oséias aí, capítulo 6, versículo 3. Diz assim o Senhor Deus: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então nessa passagem aqui, irmãos, o povo de Israel havia se afastado de Deus, e o conselho do próprio Deus que Ele deu a eles, Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso agrada o próprio Deus. Conhecer a Cristo é o primeiro passo. Em João 6,69 a Bíblia fala: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então Pedro, com o tempo, conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua alma. Esse é o primeiro passo para estar pronto para agradar a Deus com a vida. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho, amém? Eu sei que nós queremos pessoas para a igreja, mas precisamos pregar para que elas possam entrar no reino dos céus. Então nas prisões eu sei que muitas almas não irão chegar às nossas igrejas, mas se converter a Jesus Cristo, chegarão até o céu pelo sangue de Cristo, amém, irmãos? E todos nós aqui, nós temos uma mensagem real, nós temos uma mensagem verdadeira, que abençoa o coração daquele que ouve. Quantas pessoas que eu já preguei, e algumas delas não receberam a Cristo naquele momento, mas falaram assim: essa mensagem aliviou o meu coração, porque é um Deus verdadeiro, amém, irmãos? A sua palavra é real. Então realmente o Senhor Jesus, Ele ama o pecador de todo o coração.
e pelos pecadores entregou sua vida na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê, como nos diz em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu pude pregar no velório agora quinta-feira, bem no feriado, no Corpus Christi. Aí essa mesma agente que me falou que precisava daquela visita, foi feita aquela visita, ela e a mãe se converteram naquele dia, 1 ano atrás praticamente. E essa quinta sua mãe veio a falecer. E eu estava aqui em Franca, né, saindo da igreja para ir lá para o Recantareté, e ela me liga: ô Aguinaldo, você não pode vir aqui? Minha mãe faleceu, vem fazer oração aqui, por favor, tal. Eu falei: com certeza. Aí eu cheguei o chinelo mesmo, não teve jeito, eu só tinha um horário, o enterro estava perto, né? Eu cheguei lá e pude pregar a palavra de Deus. E um dos versículos que eu falei foi esse, João 11:25. Lá estavam os familiares dela, lá estava uma irmã dela que um dia eu pude conversar, mas muito dura de coração. Lá estava um diretor da prisão, que eu creio que eu dei só um folheto para ele, pelo menos em 10 anos. Nunca tive espaço para abrir a Bíblia com ele. E outros funcionários que eu também não tive nem contato, nesses anos todos, só com folheto. Mas, naquela manhã, mais de 20 almas oraram aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Eu sei que o momento não foi fácil, um momento de perda, mas Deus é sempre glorificado. Amém, irmãos? Então, a pregação do Evangelho é a diferença em nossas vidas. Sem a pregação, irmãos, nós podemos estar bem vestidos como crentes, dando o dízimo, frequentando a igreja, mas sem a pregação do Evangelho, a religião começa a aflorar. E Deus não quer nenhum religioso, amém, irmãos? Quer servos vivos, servindo a Ele. Prossigamos em conhecer o Senhor. Em João 5,39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, aplicando para o crente, o Senhor Jesus nos ensina em mandamento, que são as Escrituras que dele testificam. Então, estude sua palavra em perseverança, com paciência, com amor e humildade, nos dá a base para que o Espírito Santo nos faça lembrar do que aprendemos e nos livra do mal, como ensina em Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, irmãos? Olha, poucos cultos agora que eu estou na igreja do pastor Paulo, eu vi uma coisa maravilhosa. Pessoas falando versículos de cor. O encontro de jovens falando capítulos, até vários versículos de cor. Esses versículos, amados, vão saltar em algum momento da vida para o mundo real. Muitos desses versículos vão livrar nossos jovens, nossas famílias do mal, e vai ser bênção. Amém, irmãos? Porque o salmista aprendeu desde cedo que ele, escondendo a palavra no coração, evitava ele pecar contra Deus. Então, não pecar contra Deus é o alvo supremo do homem cristão e a santificação. Agora, com a ajuda de Cristo, podemos viver uma vida santa como Deus via na própria vida de Davi, e é mostrado em 1 Reis 15:5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Irmãos, Davi não era perfeito, mas era um homem chamado, realmente segundo o coração de Deus. Ele foi chamado para ser rei, ele foi ungido por Deus para isso, mas a Bíblia fala que ele tinha uma vida de santificação. E eu penso que se ele não tivesse errado no negócio de Urias, eu entendo pela Bíblia que o Senhor Deus não falaria nada contra ele, e sim o chamaria de servo bom e fiel. Amém, irmãos? Então, tem alguns pecados que podem ficar marcados. Tem alguns pecados que Deus não vai levar à memória, porque o homem está pedindo perdão, está clamando misericórdia, e Deus perdoa. Amém, irmãos? Se confessarmos, Deus perdoa e purifica. Amém, irmãos? Então Deus me dá uma folha em branco, e infelizmente eu erro naquela folha, e assim eu posso pedir perdão a Deus. Ele faz o quê? Ele perdoa aí a folha em branco de novo. Amém, irmãos?
É só esse Deus maravilhoso que faz isso todos os dias por nós, amém? Então, para o homem realmente cristão perder a santificação e cair, ele esqueceu a palavra, ele esqueceu o amor do seu Deus, ele esqueceu o perdão do seu Deus, ele esqueceu das promessas de Deus, e nós não podemos esquecer disso, porque Deus é maravilhoso sempre, amém, irmãos? Olha, o momento do nosso país, e eu falo, não é fácil, mas Deus está no controle, Deus tem o poder, amém? Eu vi o irmão falando do serviço, né, que começou um negócio próprio, Deus vai abençoar, amém? E já pediu bênção na oração, o irmão pedindo pelo concurso que passou, Deus vai abençoar, o irmão que lançou o currículo, Deus vai abençoar, amém, irmãos? Todos nós vamos orar e Deus vai abençoar pelo poder dele. Como vimos, devemos conhecer o Senhor e prosseguir nesse alvo supremo. Como viver aprovando o que é agradável ao Senhor? Segundo lugar, devemos viver o que Deus pede de nós. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a Bíblia fala: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, essa foi a mensagem que Deus deu a Balaque, rei dos Moabitas, e como devia agir para com o povo, e assim o Senhor deu essa aplicação para o seu próprio povo. Deus não pede nem além ou a quem, somente o que é justo para uma vida digna de que glorifique o seu nome. Ele já nos declarou o que é bom. Sua palavra está repleta de ensinamentos que dão um resultado favorável ao observador desses ensinamentos, como nos mostra Ezequiel 20:11. E deles os meus estatutos lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. O mandamento é vida. Amém, irmãos? O mandamento é vida. O mundo hoje nos prega que nós não devemos seguir as autoridades. O mundo está repleto disso. Então hoje o ser humano passa o sinal vermelho, né? O ser humano corta o outro, o ser humano quer falar mais forte que o outro, mas o mandamento é vida, amém? Então, se a pessoa quer se livrar do mal, tem que guardar o mandamento, porque é vida. A Bíblia, Deus prometeu que aquele que cumpriu os seus mandamentos viverá por eles. Deus realmente mostrou que os seus mandamentos são vida e não morte. Sabemos que a morte é a total ausência de obra, ação e reação, e vida é a dádiva de Deus para fazermos algo que glorifica nosso Deus e nos dá uma satisfação abundante. No serviço do meu rei eu sou o quê? Não tem jeito. Quem está servindo a Deus é feliz. Olha, o crente triste está longe da palavra, está longe do seu Deus. Precisa voltar, amém, irmãos? Porque Jesus, eu creio, é sorriso todo dia. Eu sei que Jesus se entristece com o pecado, né? Ele sofre com o pecador, mas eu creio que ele é animado. Eu creio que Jesus está torcendo por nós lá no céu, amém, irmãos? Eu não sou igual o pastor Alberto, né? Amém! Mas eu creio que Jesus está todo dia lá conosco. Vai firme, meu filho. Não desanime. A caminhada ainda está no meio do percurso, não chegou no final. Cumpra os mandamentos, eu vou te abençoar. Falta pouco para me derramar tal bênção em sua vida. Uma bênção tal. Amém, irmãos? Bom, eu estava, como eu falei para os irmãos, preciso trocar de carro, né? A gente viaja demais e a gente soube que pela Rebeca, pela deficiência dela, síndrome de Down, a gente poderia conseguir um carro com desconto. Nós fomos atrás disso e fomos no médico perito do Detran. Chegamos lá e falou: não, síndrome de Down não está na lei, não tem direito. Falei: mesmo, mas não pode ser, mas é isso mesmo, não tem, mas eu tenho o poder de assinar aqui. Ele falou assim para mim, né, para minha esposa. Falei: poder de assinar, eu já pensei, é algum cascalho por fora, né? Aí eu falei: Deus abençoe o senhor, muito obrigado, tchau, bom serviço. Fomos embora. Falei: não tem, vou fazer o quê? Aí minha esposa, fuçada, né, foi olhar quais os problemas que tem o direito. E eu fiz a cirurgia no pé esquerdo, no calcanhar, em 2011, e chama o procedimento artrodese. Ela viu a artrodese. Puxa vida, aí fomos pesquisar. Aí eu vi, parece que meu problema é contemplado. Fui no médico de cirurgia e falei: não, o seu problema é contemplado sim. E foi bem no pé esquerdo, que bom, né? Porque o pé esquerdo não precisa pegar outros adaptadores no carro, é só um carro automático. Falei: que bom, ele assinou lá, fui no médico, aprovado. Amém, irmãos? Vou comprar um carro zero com preço no carro usado.
Deus é bom, amém? Não vou pagar mais o PVA, vou poder ajudar mais a promessa de fé. Amém, irmãos? Eu não estou pensando em juntar mais dinheiro, estou pensando no que eu posso fazer mais para a glória de Deus. Deus é bom, amém, irmãos? No tempo certo veio o que nós estamos precisando. Agora falta chegar a carta, né? Também passei na carta, tem que tirar a carta de novo. Passei na carta, aguardando chegar a carta para poder pegar os descontos e depois pegar o carro. Então ore por nós por isso, amém, irmãos? Mas Deus é bom, amém? O mandamento, se seguir ele, o homem viverá por eles. E todos nós aqui temos alguma bênção para contar do nosso Deus, amém, irmão? Quantas ricas bênçãos Deus maravilhoso tem feito por nós a cada dia. Então Deus realmente mostrou que os seus mandamentos são vida e não morte. Por isso que o salmista dizia constantemente que os seus mandamentos são o meu prazer. Era o prazer dele guardar os mandamentos de Cristo. Agora, praticar a justiça. Miqueias 6,8 fala: ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Entendemos nesse texto que o Senhor queria que cada um fosse justo uns para com os outros, falando a verdade não somente em obras de sacrifício, e sim de coração para com Deus e o próximo. Não é diferente em nossos dias, mas eu creio que a maior expressão de justiça da parte de Deus que podemos participar é pregar o Evangelho para que Deus possa perdoar o pecador de seus pecados, através da obediência ao ID de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus constituiu Jesus juiz dos vivos e juiz dos mortos. Lembra, ele tem autoridade de julgar vivos e julgar mortos. Os vivos, ele está perguntando para cada perdido: eu quero te perdoar, você quer ser perdoado? É o único juiz que sabe e conhece o coração do ser humano, que é um pecador condenado ao inferno, mas ele oferece o perdão, uma nova oportunidade. Amém, irmãos? Só que também é o juiz dos mortos. É aquilo que ele não pode fazer, que ele não quer fazer, né, realmente. Ele não quer bater o martelo condenando alguém ao inferno para todo sempre. Mas eu creio que esse é o momento de tristeza de Cristo, porque todos os dias ele tem batido muito esse martelo: inferno, inferno, inferno. E só você e eu temos uma mensagem de salvação, amém, irmãos? Olha, quantas pessoas nos últimos dias eu tenho ouvido que eles falam para mim: eu nunca ouvi o Evangelho dessa forma. Eu vi aqui na entrada da igreja, naquela mesinha, né, pastor? Tem a flor lá, tem um plano de salvação, né? Decore esses versículos. Eu gostei lá da lista de plano de salvação. Aprender a falar de Cristo. E não é muita coisa, irmãos. É pouca coisa. Mas quantas pessoas falam: eu nunca ouvi dessa forma. Nunca ouviram por Evangelho. Ouviram Jesus que salva de situações no mundo, né, de problemas financeiros, problemas familiares, mas nunca ouviu da salvação, do poder do Evangelho. Então, realmente Deus quer que nós pratiquemos essa maior expressão de justiça, que é mostrar ao pecador perdido que Cristo está pronto a perdoar, justificar a sua vida para todo sempre. Mas é claro que nós devemos também fazer as obras de justiça uns para com os outros, para com o próximo, glorificando assim a Deus. Amar a benignidade. Miqueias 6,8 fala: ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que ames a benignidade. Ter prazer nas boas obras. Irmãos, amar isso, amar ser bom. Tem muitas pessoas que falam bondade, mas engessado, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o dízimo, senão Deus vai me castigar. Vamos dar com alegria, amém, irmãos? Por amor, porque isso agrada a Deus. Amar a benignidade, amar os atos de bondade, fazer o bem para a casa de Deus, realmente amar aquelas obras que glorificam o nome de Deus, não só no momento de adorarmos a Deus em sua casa, mas às 24 horas do dia que Ele dá cada dia no decorrer da semana. Um crente que pratica benignidade é visto como alguém que é generoso em primeiro lugar. Generoso significa que dá além do que lhe foi pedido ou ordenado. Então a pessoa bate na sua porta: o senhor não tem um pão para me arrumar, não? Pô, espera aí que eu tenho sim, só um minutinho. Aí vai lá, pega o pão que ele pediu, aí abre aquele pão, se tiver,
passa a manteiga, a margarina. Se tiver, põe um presunto, uma mussarela, né? Se tiver, faz um copo de leite, não sei, com chocolate. Se tiver, né? Um café. E vai lá e entrega para a pessoa. Ele pediu só o quê? Um pão. E você deu a mais do que ele pediu. Generosidade, amém, irmãos? Olha, eu vi isso pelo menos na descendência da minha mãe, né? A descendência dela, né? Das pessoas que têm 70 anos. Mas naquela época os vizinhos trocavam, né? Dava sal, dava açúcar, dava 1 quilo de farinha, eu não sei, era corriqueiro, isso era quase que normal. E o povo brasileiro, que é chamado povo amigável, né? Parece estar perdendo isso a cada dia. Cada um na sua casa e ninguém se importando com ninguém. E a violência tem o quê? Lembra? As pequenas coisas mexem com grandes atitudes da vida. Amém, irmãos? Olha, pode ajudar muitas pessoas se nós formos generosos, né? Eu não sou muito fã do trabalho social para a pregação do Evangelho, mas se a pessoa estiver com fome, ela não vai ouvir você muito bem. Se ela estiver rasgando o estômago de fome, ela não vai te ouvir, amados, ela não consegue ouvir. Talvez ela está com a pressão já abaixando, talvez ela vai cair com a cabeça no chão, e você não vai conseguir levar para o céu, vai ter que levar para o UPA. Mas precisamos ajudar, amém, irmãos? Não é todos, Deus, é claro, vai dirigir pessoas que precisam ajudar realmente. Ter prazer nas obras boas. Então, um crente que pratica a benignidade é generoso. Em Colossenses 3,5 nos fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. Segurar mais do que precisa, Deus chama isso de idolatria. Então é praticamente a mesma coisa que você está dobrando o joelho para a desaparecida lá, né? Já pensou isso, um crente batista? Ô pastor, hoje eu vou trazer a santa aqui e eu vou dobrar aqui. O pastor vai perder esse tribeiro, não vai ter jeito, né? Vai dar um cascudo e manda ele embora. Irmãos, mas segurar mais do que é necessário é idolatria. O próprio Deus falou isso. Isso é um grave pecado. Um grave pecado que puxa muitos outros e traz a ruína da vida. E Deus não quer isso, amém, irmãos? Generosidade. Se fizerdes só o que vos mando, sereis servos o quê? Inúteis. Só o que manda. Senhor, o senhor manda o 10%. É verdade, tem que dar os 10%. Aí Deus fala, mas não pode dar um 11%, não? 12%, 15%, não dá? Não dá para sair mais alguma coisa daí? Senhor, mas está no mandamento. Mas podemos ir além do mandamento, amém, irmãos? Será que Deus irá além do que isso de dar de nossas vidas? Eu creio que sim, irmão. Amém? Só contempla a natureza. Deus nos mandou a contemplar a natureza sempre, né? Olhar para os rios dos campos, né? E outras coisas mais. Mas olha para a nossa região, tem bastante pé de manga, não tem? Se você plantar uma mangueira, regar direitinho, adubar ela, na primeira carga, ela só dá uma manga? Não, dá pouco, mas dá uma quantidade boa. Mas na segunda, na terceira e daí para frente, é manga para perder de vista, amém, irmãos? Porque Deus é o quê? Generoso. Amém? Deus é generoso. Realmente, o crente que é benigno, ele é bondoso. Ter bondade é ser benevolente, ser amável, é procurar ajudar o outro. Benevolente significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas. O Senhor Jesus exemplificou isso com um só versículo, em Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Irmãos, aqui o Senhor Jesus coloca primeiro os nossos alvos para o tratamento que queremos e esperamos dos homens. É um alvo de esperança sobre o que os outros farão futuramente para conosco. Ainda não existe a prática, mas para aquele que está esperando essas coisas acontecerem, o Senhor Jesus ensina para fazermos isso já, antes mesmo que alguém nos faça. Chama o Samuel aqui. Samuel, por favor, vem aqui, faz favor. Fica no corredor onde você está aqui, faz favor. Lá no corredor. Um exemplo clássico de cultos, nossos cultos. Fica aí.
nos salvar. Ele não esperou alguém, né, fazer algo muito mirabolante para que ele pudesse vir do céu. Ele veio como nós éramos, pecadores perdidos, e ele deu tudo que tinha por nós para a nossa salvação. Eu lembro-me um dia, numa igreja em São Paulo, uma igreja batista bíblica, no final do culto o pastor pediu para mim ficar na frente, na saída da igreja, para poder se cumprimentar e cumprimentar as pessoas. E naquela igreja eu assustei, porque os irmãos vinham, apertavam a minha mão e deixavam a oferta no meu bolso ou na minha mão. E eu assustei, porque eram muitas pessoas naquela igreja, né? E muitos fizeram isso. Eu fiquei até constrangido, né? Mas falei, gente, mas que coisa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? E a gente estava precisando realmente, Deus supriu nossa cidade com aquele gesto de amor. Aquilo lá foi tão marcante que eu falei para minha esposa, ó, todo missionário passando nessa igreja, a gente vai deixar uma oferta na mão dele. Amém, irmãos? Olha, e quando a gente fez isso, é impressionante. Não passava nem o meio da semana, naquela semana seguinte, né? Alguém mandava uma oferta para a gente, ou no valor ou a mais, que a gente nem esperava, porque Deus é generoso. Amém, irmãos? Ao que distribui, mais o que? Se lhe acrescenta. E ao que retém mais o que é justo, é para a sua perda. Deus fala que perde realmente. E quando Deus fala que perde, perde. Agora, quando Deus fala que dá, é bênção maravilhosa. Amém? Olha, eu não quero ser tolo aqui nessa noite, né? Eu e você procuramos um tesouro. E a Bíblia fala, não ajuntais tesouros na terra. Ajuntai tesouros aonde? Ele falou muito forte isso, porque cada ser humano busca um tesouro. Por quê? Nosso tempo é curto, irmãos. A vida não é fácil. E nós queremos deixar alguma coisa. Quer deixar alguma coisa para os seus filhos? Eu quero deixar. Principalmente o caráter cristão. Isso eu quero deixar. Mas também algumas bênçãos eu quero deixar sim. E eu não quero ser igual um irmão que está no velório do pai, né? O meu pai foi muito bom, mas ele não deixou nada para a gente. Nada, nenhuma. E ele enfatizou tanto isso que eu fiquei, meu pai, me ajuda a deixar uma coisa para o meu filho, né? Porque senão é muito ruim. O homem estava duro lá, frio, e o filho estava... Meu pai foi muito bom, ensinou muitas coisas, mas ele não deixou nada material. A gente não... Eu falei, gente do céu, por que, irmãos? Todo ser humano busca um tesouro. Mas agradar a Deus é o maior tesouro que a gente pode alcançar nessa vida, amém, irmãos? Porque desse tesouro vem outros também, porque Deus é maravilhoso. Andar humildemente com o teu Deus, Miqueias 6,8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, e andes humildemente com o teu Deus. Esta é uma das áreas mais difíceis dos nossos dias, pois o mundo está dessa forma como nos mostra 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então, quantos creem que nós estamos vivendo nos últimos tempos trabalhosos? Eu creio nisso, irmãos, eu creio. Pessoas estão assim, amantes de si mesmos, soberbos realmente. Agora, soberba, essa palavra, ela está praticamente no meio desse versículo, no meio dessas outras palavras tão ruins aí, de pecados, de atitudes horríveis de um ser humano. A soberba, irmãos, é o útero que forma essas outras palavras aí. Eu creio que da soberba forma o homem que é amante de si mesmo. Da soberba, eu creio que forma o homem que é avarento. Da soberba, eu creio que forma o homem que é presunçoso. Da soberba, eu creio que forma o homem que é blasfemo. Blasfemar contra... Tem que ser muito soberbo blasfemar contra Deus. Do soberbo, eu creio que nasce o desobediente a pais e mães, que é contra a autoridade. Do soberbo nasce a ingratidão. E nossos últimos dias está tendo muita ingratidão. Deus é tão bom, amém, irmãos? Precisamos ser gratos sempre. Profanos também. Agora, o Senhor Deus fala claramente que haverá homens soberbos, aqueles que se acham donos da verdade, mais sábios do que os outros e do que o próprio Deus. E para esse estilo de vida há uma recompensa que é mostrada em Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É impossível o homem soberbo subir. O homem soberbo irá cair. E a ruína é grande, irmãos. Não é brincadeira.
Está na Bíblia e Deus promete isso. Agora, os humilhados serão o quê? Exaltados. Então, eu não quero me humilhar, mas eu serei humilhado por servir a Cristo. Amém, irmãos? Lembre-se disso. Se eu não quero me humilhar, Deus irá me humilhar, porque Ele precisa ser exaltado na minha vida. Amém, irmãos? Jesus não abriu a sua boca quando estava lá no meio dos ímpios, sendo injustamente injustiçado naquele julgamento. Realmente Cristo não abriu a sua boca. Deus quer que nós andemos humildemente diante dEle, reconhecendo em todos os nossos caminhos, como também nos mostra em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aqui Deus fala veredas, são atitudes do coração em cada momento da nossa vida. Deus endireitará, porque a gente não vai ser 100% certo, vai estar alguma falha ali. Deus vai fazer o quê? Um milagre, porque Deus é bom. Amém, amados? Jovens, eu falo, é a geração que está mais antenada com tudo e sabe quase tudo, mas precisamos do Senhor Deus. Amém, irmãos? Precisamos do Senhor Deus. Deus é maravilhoso, Ele vai cuidar de nós. Então o homem que anda humildemente diante de seu Deus tem esse socorro do Senhor, que endireitará as suas veredas. Então esse homem será próspero diante de Deus e dos homens, será chamado de homem de Deus, servo bom e fiel, homem muito amado, e seus galardões perdurarão pela eternidade. Então podemos resumir tudo isso que falamos em alguns versículos de Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Se andarmos assim, andaremos humildemente diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Glorificando o seu nome. Devemos pedir graça de Deus para cumprirmos o que Ele quer de nós, pois o conselho de Cristo é esse em Apocalipse 22, 11 a 13. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quero ressaltar o versículo 12. Eis que cedo venho. Cristo está às portas, amém, irmãos? Amém. O meu galardão, ele fala, o meu galardão está comigo, está com Ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o homem cristão que busca a santificação vai agradar a Deus e tem esperança que o galardão está com Cristo e vai ser dado. Amém, irmãos? Amém. Agora, quem é sujo, Deus fala, surge-se ainda, porque Ele terá um galardão também, o galardão do juízo. E Deus não terá misericórdia no seu juízo para aqueles que não o buscam. Então, como viver aprovando o que é agradável ao Senhor? Como vimos no tema, o homem cristão e a santificação, em primeiro lugar, devemos conhecer a Deus. Primeiramente, conhecê-lo como Salvador pessoal da alma. Em segundo, prosseguindo em conhecê-lo pela leitura, meditação e estudo de sua palavra, para agradarmos a Ele com nossas vidas, fazendo o que glorifica seu nome. Em segundo lugar, devemos viver o que Deus pede de nós, praticar justiça e amar a benignidade e andar humildemente com o nosso Deus, pois Cristo está às portas para dar o seu galardão a cada um segundo as suas obras. Então, que o Senhor nos ajude pela sua infinita graça. Amém, irmãos? Agradar sempre a Deus. Amém? Eu tentei, pedindo a Deus, para pregar uma mensagem que pudesse nos ajudar e me ajudar principalmente. Preciso muito da ajuda de Deus todos os dias. Que Deus seja glorificado em tudo. Amém, irmãos? Muito obrigado. Pastor, por favor.